Parábola da madeira envernizada, que é simbolizado pelo coração humano. Jesus diz: basta tinta nela. O verniz torna também impermeável a madeira e a conserva mais tempo, além de torná-la mais bonita. É como uma defesa e um embelezamento do coração humano com virtudes. O coração humano pode ser até grosseiro e rústico, mas como as virtudes o vestem, ele se torna então como o verniz na tinta, se torna bonito e de uma aparência agradável. Vê como, para se conseguir uma cor de bonita aparência e um serviço bem apresentável, são necessárias muitas precauções antes de passar o verniz. Em primeiro lugar, apanha com muita atenção o que é necessário para conseguir, isto é, um recipiente que esteja bem limpo de todo o terriço ou do resto de tintas velhas. Usar óleos bons e tintas boas. Misturar com paciência. Manipular. Fazer da mistura do verniz um líquido nem grosso e nem ralo demais. Não cansar-se de trabalhar e mexer até o mais miúdo dos grumos se tenha dissolvido do verniz. Tendo feito isso, tomar um pincel que não esteja perdendo os pelos, nem os tenha excessivamente duros, nem macios demais, que esteja bem limpo de qualquer outra tinta antes usada. E antes de aplicar o verniz, limpar a madeira de todas as asperezas, dos velhos vernizes descascados, do barro e de tudo com uma mão firme para ir sempre em uma direção constante. Estender com paciência, com muita paciência a tinta. Então, isso ele está falando para eles, para os apóstolos, porque eles vão cuidar de corações de pessoas pagãs, de pessoas que também são judeus, que guardam muitas coisas, né, no coração, pessoas que têm muita coisa de reservas no coração. E nós também, que somos os apóstolos da divina vontade, também encontramos as pessoas também, né, com essa realidade. Então, Jesus ele está também nos ajudando a entender. Vamos lá. Porque numa mesma tábua encontram-se resistências diferentes. Então, a tábua é o coração. Encontra-se no coração resistências diferentes. Em uma que tem nós, por exemplo, a tinta fica lisa, é verdade, mas adere mal, como se a superfície da madeira naquele ponto a estivesse rejeitando. Né? Então, a pessoa que não parece que não presta atenção naquilo que a gente vai, né, falar, né, no conteúdo que vai ser dado para ela, né? E também vice-versa. Sobre as partes macias da madeira, a tinta adere logo, mas as partes macias geralmente são um pouco lisas e então podem até formar-se vesículas ou riscos. Então, essa parte macia da madeira é a parte que a pessoa entende, né, ela entende, porém, ela pode entender meio distorcido, né? Porque né, geralmente são pouco lisas. Né? Partes macias da madeira são pouco lisas, purificadas, então pode ter alguma distorção. É nesse caso que se conserta com mão firme e uma força regulada e constante ao estender-se a tinta. Depois há nos móveis velhos as partes novas, como esta escadinha, por exemplo, que foi consertada. E para não se dar de pensar que a pobre escadinha foi feita atabalhadamente, ou que já está muito velha, é preciso fazer que tanto o degrau novo que foi aplicado como os outros antigos fiquem iguais. E é eis assim. Então, a pessoa que já tem uma certa cultura, uma doutrina, né, na Igreja Católica, e você vai acrescentar um material do livro do céu nessa pessoa, você vai trazer coisas novas, mas que estejam
estejam completando as velhas. Então é isso que Jesus faz, né? Unindo aos conteúdos da Divina Vontade, aplicado com o Evangelho, né? Para a gente poder ver que Jesus falou no Evangelho sobre a Divina Vontade. Então ajudar as pessoas a entender assim. Jesus, inclinado aos pés da escada, fala e trabalha ao mesmo tempo. Tomé, que deixou os seus buris e foi para perto a fim de ouvir e de ver, pergunta: Por que começaste por baixo em vez de por cima? A pintura da escada? Não era melhor fazer do modo inverso, pintar por cima e ir para baixo? Pareceria melhor, mas não é. Porque a parte de baixo é a mais estragada e mais sujeita a estragar-se, por estar apoiada na terra. Por isso ela deve levar mais mãos de proteção. Uma primeira mão, depois uma segunda e uma terceira, se for preciso. E para não se ficar parado esperando que o de baixo enxugue, a fim de ficar pronto para a nova mão, passa primeiro lá agora no alto, segurando no meio, e depois a parte do meio após estar enxuto a parte de baixo, ou a parte de cima. Mas fazendo assim, podemos sujar a roupa e estragar o trabalho feito antes. Não, com habilidade não tem perigo de sujar e nem se estraga nada. Estás vendo, é assim que se faz. Arrepanha-se a roupa e fica-se afastado, não pelo medo de sujar-se com a pessoa, mas para que não se tire o que se pôs antes. Então fica continuando a cuidar da pessoa que você está educando, né? Que você está ensinando, você tem que continuar firme, né, com essa pessoa. E Jesus, estendendo os braços, enverniza a parte do alto da escada e continua a falar. É assim que se faz com as almas que vocês estão educando para o cristianismo ou para a santidade da divina vontade. Eu disse no começo que a tinta é como um embelezamento das virtudes sobre os corações humanos, embelezamento e preservação da madeira contra os carunchos, as chuvas, o calor do sol. Ai do dono da casa que não cuida das coisas envernizadas e deixa que se estraguem. Quando se vê que a madeira vai perdendo o seu verniz, é preciso não perder tempo e pô-lo de novo. Então, né? Então tem que ficar cuidando e de ficar colocando novo verniz direto. Então, por isso que as verdades do Livro do Céu, as luzes são constantes na Escola da Divina Vontade, para poder ficar sempre colocando novo verniz, né? Constante, né? Nos corações, né? Para que as pessoas não tenham receio de que tá, né? De que não é constante essa santidade e essas verdades, né? Não são constantes. Ai do dono da casa que não cuida das coisas envernizadas e deixa que se estraguem. Quando se vê que a madeira vai perdendo seu verniz, é preciso não perder tempo e pôr de novo. É preciso restaurar o verniz. Também as virtudes que receberam o primeiro impulso para a santidade podem perecer ou desaparecer completamente se o dono da casa não vigiar, e a carne e o espírito que ficaram nus entregues às intempéries e aos parasitas, isto é, às paixões e dissipações. Então, aí a pessoa que está buscando, ela pode se dissipar, né? Parar de ouvir a escola da Divina Vontade, e aí pode se entregar novamente aos seus costumes de ficar vendo outros vídeos de outros canais que são agressivos, que falam muito de Satanás, né? E aí ela volta de novo a ouvir aquele conteúdo. Isso acontece com algumas pessoas na comunidade nossa que não conseguem abandonar o costume de ver vídeos de outros canais e ficam, né, contaminando, né, o material do Livro do Céu, né, misturado com outras coisas. Então é perigoso. Né, entregues a intempéries e a parasitas e a paixões e dissipações, né, distrações, e podem ser por eles assaltados, perder as vestes que os tornam belos e acabar tornando-se bons somente para jogar fora, para o fogo, para ser queimado. Por isso, seja em nós ou naqueles que amamos como nossos discípulos, quando se notam rachaduras, o esmaecimento nas virtudes, postos em defesa do nosso eu, é preciso tomar logo providências por meio de um trabalho assíduo e paciente até o fim da vida, para que se possa adormecer ou morrer com uma carne e um espírito dignos da ressurreição gloriosa. Então, a pessoa, ela tem que ser paciente até o fim, né, e continuar se deixando ser conduzida, né, para poder continuar sendo invernizada constantemente com o estudo, com o conteúdo, né, do Livro do Céu, com o conteúdo do Evangelho, né, e tudo mais. E para que as virtudes sejam verdadeiramente boas, é preciso iniciá-las com intenção pura, corajosa, que tira todos os detritos, todo o terriço e trabalhar para não deixar imperfeições na formação das virtudes. E depois assumir um comportamento nem duro e nem indulgente demais, né? Equilibrado.
ser uma pessoa equilibrada. Porque tanto a intransigência como a excessiva indulgência são nocivas. Então não pode passar a mão na cabeça das pessoas, né? Nem se deixar ser passada a mão na sua cabeça, né? Ser elogiado, né? Nem se deixar. E também não aceitar que seja a dureza demais, né? Também. Não, e não ser duro com a pessoa também demais, exigente demais. E o pincel, que é a vontade, tem que estar totalmente limpo das humanidades passadas. Então tem que renunciar plenamente aos apegos e às paixões, né? Que poderiam listrar com cores diferentes a tinta espiritual, ao esfregá-la com coisas materiais e prepararem-se para si mesmos e aos outros, com atividades oportunas, cansativas, é verdade, mas necessárias para expurgar o velho e de toda a lepra antiga, a fim de conservá-lo limpo para receber a virtude. Pois não se pode misturar o que é velho com o que é novo. Então, olha só, a gente vai ter que dar um jeito de desfazer um pouco das coisas antigas, né, da santidade humana, se a gente quiser a santidade divina, né? Então a gente tem que ter ter uma força, uma coragem aí, né, para poder manter essa vontade realmente centralizada no entendimento do livro do céu e evitar misturar o que é velho com o novo, né? Depois disso, que se começa o trabalho, com ordem, com reflexão, estudar, né? Não ficar pulando para lá e para cá sem um motivo sério. Não ir numa hora para um rumo da santidade humana e outra para o rumo da santidade divina. É verdade que nos cansaríamos menos, mas o verniz ficaria irregular. É assim que se acontece com as almas desordenadas. Elas apresentam pontos perfeitos e depois ao lado deles há coisas torcidas e cores diferentes. É preciso insistir sobre os pontos que resistem à tinta, sobre os nós, as maranhas da matéria ou das paixões desregradas. Né? Pessoas que são muito apegadas a devoções ainda, né? Que não conseguem largar as devoções antigas, né? Mortificados, sim, pela vontade, que semelhante a uma plaina os lixou com muito trabalho, mas eles continuam com o nó que foi cortado, mas não destruído. Eles continuam o nó, mas que foi cortado e não destruído, que continua a oferecer resistência. E nos enganam às vezes, parecendo já bem revestidos de virtudes, enquanto que esta não passa de um leve véu e bem depressa cai. Então, a pessoa que ela acha que está vivendo na divina vontade, mas que ainda está continuando a buscar a santidade humana, né? E aí a gente tem exemplos de pessoas que é assim, que ela foi em direção à santidade divina, mas nunca abandonou a santidade humana. E aí ela acha que está conseguindo dar conta dos dois, mas está enganando a Jesus. E aí essa pessoa a gente, né, vê que ela está se enganando, né? Claramente. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que faz isso na comunidade, mas eu não vou falar o nome, não. E nos enganam às vezes, parecendo que já bem revestidos de virtudes. Então, essa pessoa me enganou bastante, me enganou mesmo. Enquanto, no começo, né, depois eu fui percebendo né, que passava de um leve véu e que depressa caiu. Cuidado com os nós das concupiscências. Fazer que a virtude seja repetidamente exercitada neles, para que eles não tornem a florescer e deturpem o novo eu. Então, só que daí a gente não pode forçar a pessoa, né? Eu tentei fazer isso, fazer com que a virtude fosse repetidamente exercitada nela, mas a pessoa realmente, ela deturpou o novo eu dela, ela voltou atrás, né? E sobre as partes moles, sobre as concupiscências muito fáceis demais para receberem a tinta, mas para receber como elas querem, com resídulas e riscos, nesse caso, lixar e tornar a lixar, com a cola de peixe própria para lixar ainda mais, para poder dar uma mão ou mais mãos de verniz, para que estas partes fiquem lisas com um esmalte compacto. E atentos para não sobrecarregar. Um excesso de pretensões às virtudes, o que faz é que a criatura se rebele, fique agitada e se descontrole. Logo ao primeiro choque. Tá vendo? Não, nem muito, nem tão pouco. Então as pessoas não podem ser muito exageradas nas virtudes, né? Dizer sim para tudo que pedem para ela. Então, ela quer ser tão virtuosa, então lá na paróquia dela o padre pede para ela isso, pede para aquilo, e ela vai falando sim para tudo e acaba esquecendo o resto. Esquecendo da vida na divina vontade, que é justamente estudar o livro do céu e dar mais atenção para Deus do que para pessoas, né? Então é perigoso. Uma justa medida para a sua própria, aí nem muito, nem tão pouco, uma justa medida, né? Trabalhar lá na paróquia com uma justa medida, sabendo dizer não em alguns momentos, em sua própria formação de criaturas feitas de carne e alma.
Isso e como na maior parte dos casos, pois o caso das áureas são exceções e não regras. Não, a áurea que ele está falando aqui é porque a menina ela é pura, né? Ela não sabe de nada, nunca foi educada por nada, não tem nenhuma experiência antiga, né? Então ele está falando que é uma exceção. A áurea é a escrava que ele está falando aqui, né? A escrava que foi pega, que ela nunca foi educada em nenhuma cultura. Há partes novas misturadas com as antigas, e também as tem dos israelitas, que de Moisés passam para o Cristo. É em nós, os católicos, tradicionalistas da santidade humana, que vão passar para a santidade divina, né? E os pagãos com seu mosaico de crenças que não poderão ser canceladas de repente. Nós também vamos lidar com as outras pessoas, protestantes, pagãos, né, de outras religiões espíritas, e que eles têm um mosaico de crenças que não poderão ser canceladas de repente, pois aflorarão depois em nostalgias e lembranças, pelo menos nas coisas mais puras, né, da doutrina deles. E nesse caso se requer ainda mais vigilância e tato, e insistência até que o velho se tenha tornado homogêneo ao novo. Homogêneo ao novo. O que é homogêneo? Vamos ver o que é isso. Homogêneo ao novo. Homogêneo. Que possui igual natureza ou apresenta semelhança de estrutura. Entendeu? Então é assim, para que seja aquilo que você pode aproveitar da cultura antiga da pessoa para dentro dessa cultura nova do livro do céu, né? Então aproveitar falando para ela, Pai Nosso é da santidade humana, a gente é o cumprimento do Pai Nosso. Então trazer para a pessoa o entendimento de que é o cumprimento do Pai Nosso que está acontecendo assim na terra como no céu, né? E aí a pessoa vai entender. Usando das coisas pré-existentes para completar as novas virtudes. Por exemplo, nos romanos há muito espírito patriótico e uma coragem viril neles. São quase uns mitos essas duas coisas, que são paixões, né? Pois bem, não queirás destruir totalmente esse amor à pátria e à coragem viril, mas inculcar neles um espírito novo, de um espírito patriótico, chamando, né, para eles ver o país deles como agora espiritualmente grande, como centro do cristianismo, e fazer uso da virilidade romana para tornar fortes na fé o que são fortes na batalha. Tá vendo? Por isso que Jesus ele fez isso em Roma. Por isso que Roma até hoje virou vista como um local de fé, né? Um exemplo é a áurea. A repugnância por uma revelação a leva a amar o que é puro e a odiar o que é impuro. Pois bem, usai desse ódio que ela tem à impureza, né? Para levá-la à perfeita pureza. Estais compreendendo? E dos costumes fazei meios de penetração. Dos costumes da pessoa, façam meios de penetração da palavra. Não destruais brutalmente o que a pessoa já está acostumada. Né? Por exemplo, se a pessoa ela ama muito a Eucaristia e o Rosário, então você vai trabalhar em cima disso para trazer o livro do céu para ela. Vós não teríeis imediatamente com que edificar, mas substituí-lo pouco a pouco, o que não deve continuar em um convertido, com caridade, paciência e tenacidade. E visto que a matéria, especialmente entre os pagãos, já tem uma inclinação que os leva para isso, mesmo depois que eles se convertem, ficarão eles sempre apoiados no mundo pagão, pois estarão vivendo nele. Insisti muito para que se livrem dessa carnalidade. Atrás da sensualidade penetra muito mais. Vigiai as sensualidades aspiradas dos pagãos, e confessemo-lo muito vivem também entre nós. E nós também temos essa sensualidade. E quando virdes que o contato com o mundo está trincado verniz preservativo, não continueis a pintar por cima dele, mas preocupai-vos com a parte de baixo, e mantende o equilíbrio entre o espírito e a carne, o alto e o baixo. Mas começais sempre pela carne e pelo vício material, a fim de preparar para receber o hóspede, que não mora em corpos impuros, que é o nosso Espírito Santo, né? Que vai vir morar em nós. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Que vai vir morar nos templos vivos, né? Nem com espíritos que têm o fedor das corrupções carnais. Estais entendendo? Não tenhais medo de corromper-vos, tocando com vossas vestes as partes baixas materiais daqueles de cujo espírito vocês vão cuidar. Com prudência, a fim de não servirdes para a ruína, em vez de para a edificação. Vivei recolhidos no vosso eu, nutrido por Deus. Enfaixados pela virtude, andai com delicadeza, especialmente quando deveis ocupar-vos do sensibilismo eu espiritual dos outros. E certamente conseguireis fazer até dos seres mais desprezíveis seres dignos do céu.
Então, dá para você educar as pessoas na divina vontade, né, sem você se contaminar, né? Eu atendo pessoas que têm problemas de sexualidade e nunca me contaminei por causa disso, né? Eu nunca me deixei, assim, né, me levar pela sensualidade porque a pessoa está falando sobre isso. Amém, Fit? Então, uma explicação sobre a parábola do capítulo 433 em direção à nossa formação, né? Amém, filhos?